Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Arquidiocese de Maringá, pelas nossas redes sociais, pelos nossos meios de comunicação. Também quem nos ouve pela Rádio Colmeia FM. Nosso canal recebe hoje aqui o Ítalo Lourenço Baronese, ele que é conselheiro tutelar aqui em Maringá e também participa ativamente das atividades paroquiais, na paróquia dele, aqui na Igreja Católica, nosso território na Arquidiocese de Maringá. E a nossa pauta é violência contra a criança e adolescente, neste período em que celebramos, no dia 2 de outubro, o Dia das Crianças. Ítalo, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em nos atender. Muito obrigado, Everton. Em nome do nosso colegiado, em nome do Conselho Tutelar Zona Sul, aqui de Maringá, nós agradecemos a oportunidade para estarmos falando um pouco desse trabalho do Conselho, das nossas demandas e dos nossos atendimentos. Ítalo, gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando e relatasse para nós qual que é a estatística, o que vocês têm de números para nos informar sobre violência contra a criança e adolescente no pré-pandemia e neste período de pandemia, de acordo com o Conselho Tutelar, Zona Sul. Nós temos, então, um recente levantamento que foi feito pelo nosso colegiado, por todo o nosso grupo, o levantamento das denúncias que nós recebemos nesse primeiro semestre, compreendendo aí 1º de janeiro até dia 30 de junho, No total, nós recebemos ali no Conselho Tutelar, via e-mails, via telefone, os canais de recebimento de denúncia, foram um total de 575 denúncias. Se nós pegarmos aí a média diária, considerando uma média diária nesse período de 6 meses, nós temos cerca de 3 denúncias mais ou menos ao dia, E quando a gente considera o período mensal, nós temos aí cerca de 95 denúncias por mês, Essa foi a nossa base nesse primeiro semestre. Considerando o período pré e durante esse período de pandemia, dessas 575 denúncias, Everton, nós tivemos 423 que chegaram até nós, até o dia 18 de março, mais ou menos, que foi aquele dia em que praticamente tudo foi parando, os primeiros decretos foram saindo. Em percentual, nós temos aí quase 74%, 73 e alguma coisinha, de denúncias que chegaram até o meio de março, e 26%, quase 26% e meio, que vieram depois desse período. Então, a gente observa aí uma queda significativa, no número de denúncias recebidas, o que nos preocupa, também em relação às próprias escolas, Nós temos dentro das escolas, tanto municipais quanto estaduais, fontes, de informação, de suspeitas ali de alguma violação de direito, que as escolas nos passam, Nesse período com as escolas fechadas, nós acabamos perdendo um pouco, essa fonte de registro de denúncias, e nós acreditamos que essa queda aí considerável, vem muito relacionado a isso. Num primeiro momento, quando você relata essa estatística, a gente fica eufórico, feliz, Porque, olha, que bom que diminuiu a quantidade de denúncias, mas logo na sequência você traz um fator preocupante, que é a parceria com as escolas. As escolas são parceiras, então, os professores, ali o grupo escolar é parceiro do conselho e da criança também, Porque averigua situações graves, muitas vezes, que outro ambiente não poderia fazer essa averiguação, e a escola tem esse papel? A escola tem esse papel mesmo de nos informar, de passar essa suspeita, de passar essa observação, tanto para o Conselho Tutelar quanto para os outros órgãos que compõem a rede de proteção, para que aí cada órgão nas suas devidas funções façam, as investigações e trabalhem já a superação daquela violência, caso ela venha a ser concretizada, E quando nós falamos nessa queda de denúncias,
e muito provavelmente, né, o que a gente considera, por conta desse período em que as escolas estão fechadas, nós não podemos acreditar que as violações diminuíram, né? Infelizmente, nós não podemos acreditar que essas violações, que esses direitos não estão sendo violados, né? Principalmente quando a gente observa que dessas denúncias que chegaram até nós nesse primeiro semestre, 66% das denúncias, o agente violador ele está dentro da família, né? Então, esse também é um fator preocupante. Muito triste isso, muito grave, muito preocupante e nos coloca até em estado de choque, porque você imagina uma criança dentro de casa sofrendo abuso e uma criança é criança, não tem como pedir ajuda para ninguém, né? Fica lá refém de um adulto, enfim. É muito triste o que você nos traz. E como é que a gente pode fazer como sociedade para chegar a essas crianças? O vizinho, alguém próximo que percebe isso? Qual que é a pedagogia para se lidar numa realidade como essa, né? Que nós nunca passamos, uma pandemia como, pelo menos nós agora, né? Essa geração, a gente não esperava isso, né, Ítalo? E, de repente, o isolamento, a retenção das crianças em casa. E aí? Sem estatística, como é que a gente trabalha nesse sentido? É muito importante, né, enquanto sociedade, mas principalmente enquanto igreja, né, enquanto cristãos, leigos e leigas aí dentro da nossa sociedade, é muito importante a gente ter em mente quais são os canais de denúncia, né, quais os meios em que nós podemos fazer a denúncia para que essas denúncias cheguem aos órgãos competentes. Então, é muito importante e necessário que aquele vizinho, né, aquela pessoa que conhece ali aquela família, né, que consegue, às vezes, verificar que tem alguma coisa que pode estar um pouco fora aí do normal, né, para aquela família, a gente orienta que façam as denúncias diretamente no conselho, né, podendo ser diretamente no conselho tutelar, e às vezes a pessoa tem aquele receio, mas eu não quero me identificar, eu não quero que o meu nome apareça, né, como eu vou ter 100% de certeza que não vai aparecer o meu nome, né, a pessoa ela pode estar ligando para a gente com muita tranquilidade, e ela também pode estar ligando para o Disque 100, né, é um canal de denúncias nacional, totalmente anônimo, se a pessoa assim pedir, né, tirou o telefone do gancho ali, 100, cai direto nos direitos humanos, né, nacional, e a pessoa pode estar fazendo essa denúncia. Então, a gente pede mesmo, né, para que aquele vizinho, aquele tio, aquela tia que tem um contato, né, e que sabe que pode estar tendo, às vezes, alguma situação de violência, algum conflito domiciliar em que a criança ali está exposta a alguma situação de violência, que nos passe essas informações, né, tanto por meio do telefone do conselho, quanto por meio do Disque 100, via e-mail, né. Qual que é o telefone do conselho, Ítalo, por favor? Nosso telefone do Conselho Tutelar Zona Sul é o 3901-2276, e o telefone do plantão é o 99119-0071. Conselho Tutelar Zona Norte, os telefones são 99102-5875, esse o telefone do plantão, e o 3901-1966, o telefone da sede. Porque nós temos duas equipes aqui, né? Separados, Zona Sul e Zona Norte em Maringá. Ítalo, eu gostaria que você comentasse um pouquinho também sobre que tipo de denúncias, né? Você colocou aqui o número 575 denúncias. Essas denúncias, elas estão classificadas em quais categorias? Só para a gente ter uma ideia. Aí nós categorizamos, então, pelos tipos de violência, né? O denunciante, a denúncia, ela chega para nós, uma denúncia de violência, nós categorizamos ela pelo tipo de violência, né? E na maioria das vezes, vem ali a negligência e o abandono, né? Quando essa criança, ela está numa situação de negligência, quando o pai, quando a mãe, quando o responsável, né?
ou quando uma pessoa de confiança do pai, da mãe ou do responsável comete ali algum tipo de negligência, né? Seja ela uma negligência de saúde, de não acompanhar, né, no médico, de não prestar um socorro, de não prestar um atendimento, seja ela uma negligência educacional, né? De falhar aí nas responsabilidades de pai, mãe responsável, e abandono também, como nós já falamos. Além disso, nós temos ali a violência institucional, né? Aquelas que ocorrem dentro das escolas, a violência psicológica, violência sexual, adoção ilegal, né? De vez em quando também temos algumas denúncias de adoção ilegal, e isso nós precisamos estar averiguando. Trabalho infantil, né? Então, em síntese, são basicamente esses, alguns outros, né? Vários outros tipos de violência que nós podemos encontrar nas denúncias. Ítalo, nesse período em que as escolas estão fechadas, a gente tem visto em várias cidades do país, em algumas cidades, denúncias e notícias de creches clandestinas, por exemplo, pequenos grupamentos ou médios, ou até mesmo grandes grupamentos de crianças, né? Porque pais, mães precisam trabalhar e não tem com quem deixar os seus filhos. E daí cria-se lá uma creche clandestina, né? Já que as permitidas estão fechadas. As oficiais, as legais, estão fechadas, né? Maringá, como é que está essa realidade? Há denúncia nesse sentido? Certo. Nós chegamos a receber, né, algumas denúncias relacionadas a isso. Nós entendemos perfeitamente que o pai, que a mãe, que o responsável, ele precisa, né, trabalhar até mesmo para sustentar aquela criança, né? E não tem como deixar, às vezes, a criança ali, um incapaz sozinho dentro de casa, sem nenhum cuidado, né, sem nenhuma pessoa adulta, e ela acaba deixando, às vezes, sobre os cuidados ou de um avô, ou de uma avó, de um tio, de uma tia, né, e na ausência desses, às vezes até ela passa para uma outra pessoa, para um cuidador, né, uma babá, alguma coisa nesse sentido, né. Então, é importante a gente levar em consideração que uma coisa é o pai e a mãe deixar ali com uma terceira pessoa responsável, né, que vai estar cuidando de uma, duas ou três crianças, né, e às vezes estão fazendo parte até do mesmo convívio, né. Agora, quando a gente coloca essa questão das creches irregulares, né, das creches clandestinas, isso quando chega para nós, aí nós obrigatoriamente, né, nós precisamos encaminhar para a fiscalização do município, principalmente nesse momento, né, para ver em relação à questão da aglomeração, né, se aquilo já não entra em algum descumprimento de algum decreto, né, alguma coisa nesse sentido, e também nós encaminhamos para o núcleo de educação, né, quando é o caso, para a Secretaria Municipal de Educação, mas a maioria das partes para o núcleo regional de educação, para que eles também avaliem essa questão pedagógica dos cuidados das crianças, né? Ítalo, qual que é a sua opinião particular, visão como conselheiro, não colegiado, né, mas pessoal, sobre essa situação, a volta das escolas, o retorno escolar ou não, né? Há opiniões muito diversas, lados muito opostos sobre isso, o debate parece que não está evoluindo. Eu gostaria de saber qual que é a tua opinião como conselheiro tutelar, se o Conselho tem feito um diálogo com o poder público aqui na cidade de Maringá a respeito disso. Nós, enquanto Conselho, a gente até, no começo, nós ficamos bastante preocupados, né, tanto com a questão do fechamento das escolas, quanto com relação às crianças irem à escola e poderem até adquirirem esse vírus ou até transmitirem esse vírus para outras pessoas, né? Então, eu vejo que, passado já algum tempo, né, praticamente aí 5, 6 meses desse início de pandemia, e até já com uma certa flexibilidade, né, dentro dos decretos municipais, com uma certa flexibilidade de algumas aberturas, né, é necessário, aí o meu ponto de vista, eu acho que já é necessário
o poder público começar a repensar essa retomada, né? Essa retomada de forma gradativa, né? Uma forma cuidadosa, mas é necessário que o poder público comece a pensar isso, né? Nós já temos aí a volta de uma infinidade de setores, né? Comércios, academias, liberação de alguns eventos aí já para um limite de pessoas, 100, 150 e tal, né? Então, acho que a partir desse momento, o município precisa começar a pensar na retomada das aulas, né? Pensando até mesmo no futuro dessas crianças, no aprendizado, na qualidade do aprendizado, né? É uma retomada gradual, com responsabilidade, mas que precisa ser feita. Ítalo, em 2020 a gente celebra 30 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Eu gostaria que você fizesse alguns apontamentos, a sua análise na realidade local. Em quais pontos nós podemos avançar como sociedade maringaense, região metropolitana, nas políticas públicas de proteção e promoção das crianças e dos adolescentes? Tínhamos até um evento, né, um grande evento agendado a nível nacional, né, dos conselhos tutelares para a comemoração dos 30 anos do Estatuto, né, da Lei 8.069 de 90, mas não foi possível, né, as comemorações tiveram que ser de outras formas, de outras maneiras, e a gente vem trabalhando, estudando o Estatuto, né, muita coisa ainda há que aprimorar, muita coisa a gente ainda precisa melhorar, né? E em Maringá, o que a gente tem buscado, o que a gente tem trabalhado, né, é tentar cada vez mais trabalhar a questão da rede de proteção, né? A escola, ela não está sozinha, né? Existe uma rede de proteção que atua em defesa da criança e do adolescente. O conselho não está sozinho, existe uma rede, né? Uma rede que é composta pela UBS, né, de referência, pelo CRAS de referência, quando há ali alguma situação de vulnerabilidade, pelo CREAS, né, que é o Serviço Especializado em Assistência Social, quando há um conflito, uma situação de violência muito grande instaurada, né? Então, para nós, enquanto município, Maringá, né, tem muitos avanços, em muitos pontos está muito adiantada, mas nisso nós precisamos ainda aperfeiçoar, nessa questão do trabalho em rede. Integrar. O trabalho integrado, exatamente, o trabalho integrado, o trabalho em rede, né, o trabalho de todos os órgãos aí juntos, né, na busca do mesmo objetivo, que é a garantia do direito daquela criança e daquele adolescente. Eu gosto sempre de lembrar que, né, eu sempre faço uma comparação aí nos meus atendimentos, né? Nós temos duas situações, a garantia do direito, né, e o zelo pelo direito, né? Quem deve zelar pelo direito é pai e mãe, né? É responsável, é família. Quando o pai e a mãe, quando o responsável, quando aquela família deixa de cumprir, né, essa função de zelar pelo direito, aí vem o Conselho Tutelar, né, e os outros órgãos da rede de proteção para garantir esse direito, né, para efetivamente garantir esse direito. E para que a gente possa garantir esse direito, nós precisamos estar unidos, trabalhando em conjunto, trabalhando em rede, né, visando única e exclusivamente o bem daquela família, né, o direito daquela criança, para que ela viva dentro de uma família digna, né, com condições mínimas, dignamente, para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Ítalo, eu estou muito grato pela sua participação, pela sua explicação sobre toda essa conjuntura envolvendo as crianças e os adolescentes, esta questão sobre a necessidade da retomada urgente, né, da questão escolar também, pelo menos do debate, que seja criado um protocolo de retomada também, porque as escolas fazem parte dessa rede que você cita, né? E elas são fundamentais nessa rede de integração para a defesa, para garantir, né,
De um lado, a família, que deve zelar, muitas vezes não zela, há situações que não zela, e daí a garantia fica por conta de quem? Do Conselho Tutelar? Agora, na pandemia, as escolas fechadas? Então, as nossas crianças precisam de atenção, é urgente, é grave. Como igreja, nós temos aí as pastorais, Pastoral da Criança, por exemplo, fazendo um trabalho maravilhoso também, mas também com restrição, porque não pode ter aquela mobilidade transitória de transitar nos espaços fisicamente como se fazia antes da pandemia. Veja que situação, né? A própria pastoral, por exemplo, nas visitas domiciliares, isso tudo foi prejudicado. Então a gente pede também que o poder público debata essa questão da escola com maturidade com todos os setores, né, Ítalo? Porque há pessoas, como você sabe, que é contra, né, e tem os seus argumentos, e tem as pessoas que são favoráveis. Então, as suas considerações finais também, eu gostaria de ouvi-lo sobre tudo isso, para onde que nós podemos caminhar rapidamente para que as crianças não fiquem desatendidas, Ítalo, por favor. Então, a gente reforça isso, a necessidade desse debate, né, a necessidade de pararmos para pensar como voltar, né, de que maneira voltar com segurança, tanto para as crianças, quanto para os profissionais, quanto para as famílias, né, porque a gente sabe que aumenta ali o contato, mas é necessário, né, nós termos esse debate e gradativamente a gente ir resolvendo, né, essas questões e voltando aí o mais rápido possível às salas de aula, né, com toda a segurança e com todo o cuidado. Você citou também a questão das nossas pastorais, né, as nossas pastorais sociais, prioritariamente, claro, a pastoral da criança e todas aquelas que atuam, né, com as crianças, sejam os movimentos, sejam as pastorais, dentro de cada movimento, os setores infantis, né, a Renovação Carismática Católica, os grupos de oração, Pastoral da Juventude, Movimento Renascer, né, todo mundo que atua com criança e adolescente, que tem o contato, né, a gente pede isso, para ter um olhar de cuidado, né, uma observação de como que aquela família vem sendo depois da pandemia, né, os líderes da pastoral da criança tentar observar como que aquela família vem trabalhando com essas crianças dentro de casa, né, depois da pandemia, se há violência, se não há, se aquela família está passando por alguma dificuldade que precisa encaminhar para algum órgão, né, assistencial da prefeitura ajudar de alguma forma, enfim. E, para finalizar, né, gostaria, mais uma vez, de agradecer essa oportunidade, né, enquanto colegiado, nosso colegiado fica imensamente grato por esse convite, ficamos, né, imensamente agradecidos por estarmos aqui, né, podendo, de alguma maneira, contribuir, né, para esse debate, e nós ficamos à disposição, né, da Arquidiocese, ficamos à disposição das pessoas que queiram nos contatar também, às vezes para ter alguma outra informação que porventura a gente não tenha, né, compartilhado aqui, e eu friso aí os nossos telefonemas, né, e os meios de denúncias, Conselho Tutelar Zona Sul, 991190071, telefone do plantão, e o telefone fixo, 3901-2276. Conselho Tutelar da Zona Norte, o plantão é o 99102-5875 e o fixo é o 3901-1966. Temos também o e-mail, né, que é uma fonte de informação. Conselho Tutelar da Zona Sul é o Conselho Tutelar de Maringá, @gmail.com, e o Conselho Tutelar da Zona Norte, ctmaringá@yahoo.com. Muito obrigado, Everton, muito obrigado a todos, um forte abraço. Ítalo Lourenço Maronese, conselheiro tutelar aqui de Maringá, obrigado mais uma vez a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelos meios de comunicação da Arquidiocese, especialmente pelo canal do YouTube, também pela Rádio Colmeia FM. Nossa gratidão, siga os nossos canais.